respeito, em segurança. O policial tem que proteger, não se tornar-se bandido, né? Qualquer um que fosse um pai de família hoje em dia, eles tratam como se fosse um marginal. Eu acho que isso são fatos isolados nas corporações. Isso é pessoal da pessoa, a pessoa se corrompe quando quer. Dizem que ela existe para ajudar, dizem que ela existe para proteger, diz a letra da música dos Titãs. Mas são inúmeros os casos de abuso e corrupção nesta instituição que deveria ser a primeira a dar um bom exemplo de conduta. O que faz um policial virar bandido? E como o governo e a sociedade podem evitar isso? O que pensa e como age o bom policial para ajudar a corporação a que pertence? Vamos conversar sobre isso com o deputado delegado Protógenes, do PCdoB paulista, delegado licenciado da Polícia Federal, com o coronel Luigi Gatto, assessor parlamentar da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, com o doutor José Gomes, professor de Direito do UniCeub, Centro Universitário de Brasília, e representante da Ordem dos Advogados do Brasil, e com o rapper Gog, escritor, compositor e cantor aqui do Distrito Federal. Gog, gostaria de começar com você perguntando o seguinte: ainda é corrente na periferia a percepção de que a polícia não está ali para ajudar, não está ali para proteger, está ali para achacar, bater? Qual é a percepção? Então, primeiramente, é uma satisfação estar aqui discutindo um tema tão importante. Seja muito bem-vindo. Um tema que, principalmente a periferia, né, ela esteve sempre distante dessa discussão. Eu acho que a primeira observação que eu faço é que nós estivemos sempre distante da política pública, da discussão dos temas. Então, nós éramos simplesmente recebidos, né? Recebidos não, nós recebíamos a ação que muitas vezes não tinha nenhum diálogo, nenhuma proximidade com o que a gente pensava, ou poderia até contribuir para que ela fosse efetivada. A percepção que vem disso, né, é que a polícia é algo que não foi feita para a gente, mas simplesmente para nos colocar, nos manter afastados. É muito, sabe, à medida que eu vou falando aqui, nós percebemos, vem na mente as pessoas, os focos. Uhum. Eu que sou um cantor de rap, que passo por vários estados, caminho por várias comunidades, e é muito triste eu lembrar aqui agora que muitas vezes, quando a gente volta, os parceiros não estão mais lá. Quando você diz que a percepção é essa na prática, por quê? O que acontece que faz com que a percepção seja exatamente essa? Olha, nós percebemos a princípio que são várias formas de tratar, né? A polícia aqui do Brasília, ela age de uma forma que ela quer bater, quer agir na forma de violência. Por exemplo, aqui no Lago Sul, né, por exemplo, um cigarro de maconha... É uma área nobre aqui de Brasília. Uma área nobre de Brasília, um cigarro de maconha manda apagar. Nas comunidades, como quando nós vemos alguém fumando um cigarro, né, mão na parede, todo tipo de palavra, de palavreado, e aos poucos, né, a gente foi percebendo que aquele cigarro, né, que estava ali, nós éramos simplesmente a ponta de todo um iceberg, né? Então, quer dizer, por que aquele cigarro chegou ali? Tem letra de rap que a gente fala assim, olha, na periferia não tem aeroporto nem cais, então como é isso passa, né? Como isso chega? Então, será que não existe uma indústria colocando tudo isso, né, e nos colocando como vítimas de toda essa caminhada? A polícia, nesse ponto, ela nunca nos deu essas respostas, né? Nós nunca tivemos essas respostas também do poder público, nós nunca tivemos essa resposta do legislativo. Então, o que nós não queremos bolos feitos, por mais bem confeitados que sejam, nós queremos discutir e participar. Então, por ajudar isso que a fazer o bolo, né? Exatamente. Ajudar a fazer essa receita. Coronel, começa-se lentamente e de uma forma, a ajudar a fazer a receita, a mudar essa situação? É difícil? Como é que se faz isso? Cláudia, veja que coisa interessante. Nós falamos de percepção. Se você for fazer uma pesquisa no site da Transparência Internacional, você vai ver que um ranking que mede o índice de percepção de corrupção de funcionários públicos e políticos, o Brasil é o 69º colocado. Ou seja, nós estamos atrás de países dos 5 continentes. Essa colocação que nos envergonha, ela vem de quê? Do esgarçamento moral e ético da família, da escola, da igreja, da classe empresarial, dos poderes da República, do mais alto escalão até o mais baixo escalão, e o policial é produto do seio dessa sociedade, ele não vem de Marte. Então, nós precisamos saber que tipo de policial a sociedade quer, que tipo de policial os governantes querem, para que as políticas de segurança pública se encaminhem para a percepção de que a comunidade está sendo atendida
e não há uma política pública imposta. Em razão do que o Gog falou aqui, no Rio de Janeiro nós temos os Conselhos Comunitários de Segurança, dentro das áreas de segurança em que a comunidade vem, coloca os seus anseios, discute como o policiamento está sendo aplicado, ou seja, há uma parceria entre a comunidade e o gestor de segurança pública, para que nós conseguimos obter um resultado satisfatório para ambos, reduzir índice criminal e tratar a população de maneira condizente, uma política de proximidade com a população. Coronel, deixa eu fazer uma pergunta que, até com base no que o senhor mesmo disse, que o policial é fruto desse meio, ok. É possível hoje saber, com dados, com estatísticas, é possível hoje saber se esse policial que se convencionou chamar de policial bandido, ele era um bandido que entrou e agora veste farda ou era um cidadão comum que entrou para a polícia e fardado virou bandido? É possível saber isso? Cláudia, possível é. Nós temos aqui um delegado de Polícia Federal, que hoje é um parlamentar, nós temos um coronel da Polícia Militar. Nós sofremos uma pesquisa social rigorosa antes de ingressarmos nas corporações. As academias militares, né, elas não ensinam ninguém a delinquir. Né? Sim. Então, o que acontece? Nós precisamos ter um controle sério e objetivo em cima da atividade policial. Nós precisamos ter uma corregedoria ágil, que deixa a burocracia de lado e privilegia a investigação, qualificada, especializada, entendeu? E reciclada. E nós precisamos entender que corregedoria, correição, também é um eixo da política pública de segurança. Não adianta, como ter uma crise, dizer que vai fortalecer a corregedoria e depois cair no esquecimento. Porque senão você não obtém o resultado. É uma coisa que gera uma desconfiança horrível na população. Porque não há projeto bem sucedido, como as UPPs no Rio, como a gestão por objetivos, com premiação, que consiga resistir a escândalos sucessivos. Então, é necessário que as corregedorias sejam proativas. Vamos, exemplo, operação tomada do Alemão. Havia uma base da corregedoria instalada dentro do 16º Batalhão, ostensiva, para que a população se dirigisse para lá e fizesse as suas denúncias, as suas reclamações. E foram feitas. Assim como na tomada do Complexo de São Carlos. A mesma coisa, a corregedoria se fez presente. Então, esse é um braço ostensivo da Polícia Militar, do seu órgão de correição, recepcionando a população e vendo como está a aplicação do policiamento e a atividade que ele está desenvolvendo ali. Se é em prol da população, se não há desvios, se não há excessos. Essa é uma política que tem que ser implementada e que tem que ser visível para a população. Delegado, ó. Deputado, delegado. Lei, agora o senhor é um parlamentar. Lei. Está numa casa legislativa. Fazer leis ou ajustar leis ou torná-las mais rigorosas ajuda nesse processo? É suficiente ou só lei definitivamente não vai resolver? Não, o processo que se passa no mandato parlamentar, principalmente com o viés que nós nos propomos, né, de dar um pouco, de contribuir um pouco nessa área de segurança pública, nós nos atentamos para 3 vertentes e pilares de sustentação do Estado, que vem a ser direito, justiça e impunidade. Que esses 3 pilares hoje que gravitam no processo de insegurança hoje que a sociedade hoje sofre, e esse processo de insegurança decorre também de uma contaminação do próprio aparato estatal. Né? E essa contaminação advém de um fenômeno da sociedade moderna, da sociedade contemporânea, que é a corrupção. A corrupção, ela já existe desde que o homem existe, mas não na proporção que chegamos hoje. Né? E de fragilizar o Estado perante os desafios que nós temos que enfrentar. Então, nós no Congresso Nacional temos que enfrentar produzindo instrumentos que dê segurança à sociedade, à população e fortalecimento do Estado. Então, um dos temas a ser tratado hoje no Congresso Nacional, que se coloca em pauta, é de que qual a polícia, qual a instituição policial que nós queremos, como o próprio Coronel Luiz falou. Né? A instituição policial ela tem que ser reconhecida como uma instituição de Estado. Esse é o primeiro ponto. Não pode ser uma instituição de governo, não pode ser uma instituição politizada em interesses, muitas das vezes individuais ou de determinados grupos, distante do que a sociedade precisa e distante do que o Estado representa para esta sociedade. Esse é um ponto a ser destacado. E o segundo ponto que temos que enfrentar é de que a corrupção policial não só se desenvolve na instituição policial. A instituição policial é perene. A instituição policial ela é frágil, como qualquer outra instituição que é composta de pessoas, que tem falhas, que tem problemas, né, e que desenvolve determinadas ações que são danosas ao Estado brasileiro. Né, e, em decorrência disso, nós vamos ter aí a chamada
corrupção policial, que diz assim, a polícia do estado X, Y, Z é corrupta. Não, a polícia não é corrupta. Não a grande maioria, mas tem grande parte. Não existe o policial bandido. Existem bandidos infiltrados na instituição policial, como existem bandidos infiltrados no Ministério Público, como existem bandidos infiltrados na magistratura, como existem bandidos infiltrados em qualquer órgão da República Brasileira. Então, hoje, o Estado brasileiro, eu posso afirmar que está fragilizado nas políticas públicas de reafirmação da postura do Estado, importância do Estado e de produzir segurança e paz social. Doutor José Gomes, como é que se inicia um processo de limpeza desses órgãos, dessas instituições que estão tão fragilizados, como disse o deputado? O que é o pontapé inicial? Olha, o pontapé inicial é em cada polícia se tomar providências para extirpar do seio daquela instituição os maus policiais. Porque, como muito bem disse o deputado, corrupção você encontra em todos os setores, né? Em todos os níveis. É claro que na polícia isso soa com maior intensidade. Por quê? Porque a polícia ela não só tem o dever de prevenir, como de apurar os crimes. E no momento em que ela, mediante corrupção, não faz isto, né, prolifera o crime. Então, qual é a primeira iniciativa que tem que se fazer? É cada corregedoria, cada polícia, né, dos estados e também a Polícia Federal, tomar providências enérgicas para extirpar do seio da corporação aqueles maus policiais, aqueles policiais que acabam manchando a instituição. Porque quando se diz assim, a população tem medo da polícia, isto não decorre da corporação em si, mas de uma minoria que acaba cometendo atos que mancham, né? Que causam uma nódoa em toda a corporação, como também em toda atividade profissional. Quando você tem lá o mau advogado que causa prejuízo a um cliente, isso repercute em toda a classe. O médico. Exatamente. E as corregedorias, né? Todas elas têm procedimentos capazes de fazer as apurações e aplicar as penalidades, inclusive de exclusão. Né? Isso está previsto em lei. Fazem, né? Eu não sei se fazem, vamos dizer assim, com a agilidade, com a celeridade e, vamos dizer assim, com a transparência que deveria fazer. Né? Porque muitas vezes as pessoas não tomam conhecimento de um policial que foi expulso da polícia. Isso normalmente não vem à tona, mas que há expulsões de policiais, e eu digo numa quantidade até, vamos dizer assim, significativa, todos os dias isso acontece. Agora, imagino eu que para se tomar as medidas necessárias, como o senhor explicou, a necessidade de começar provavelmente por uma denúncia. Não é isso? Alguém denuncia. Sim, é claro. Agora, Gog, a comunidade tem coragem de denunciar? Se sente segura? É acolhida nessa denúncia? Então, veja só, acho que o que acontece, primeiramente, é a informação. As pessoas, muitas vezes a comunidade, ela não tem a informação do número, do acesso. Isso vem aumentando com o tempo. Só que quando nós discutimos a corrupção na polícia, né, nós percebemos que, como o deputado falou, e como foi bem colocado aqui, é um fator, é um evento nacional. Ano passado, 2010, 70 bilhões, né, que seriam aplicados do orçamento da política pública foram colocados, foram desviados, né, via corrupção. 70 bilhões, ora, talvez o Ministério da Cultura tenha um orçamento 20 vezes menor que isso, tá? E tem um desafio imenso. De 70 milhões, você já pode dizer que você tem uma economia paralela. Então, isso tanto motiva como movimenta o mercado. Então, quer dizer, se você for ver os grupos de extermínio, quem financia? De onde vem esse dinheiro? E nós temos estatísticas estarrecedoras. O Brasil é o terceiro, né, o terceiro colocado, só perde para a Venezuela e Colômbia em extermínio de seus jovens. E são dados, esses dados não estão mudando tanto, embora nós vejamos um caminho, eu vejo hoje uma seta apontando, mas o caminho a percorrer ainda é imenso.
Tá? E o que é mais triste para nós e que afeta mais a gente é que de 10 pessoas, de 10 jovens exterminados de 15 a 18 anos do Brasil, 7 são negros. Muitas vezes arrancados. Eu estive agora participando de um encontro popular por outro modelo de segurança promovido, né, pelo grupo Reage ao Será Morto, o Reage Será Morto de Salvador, e no auditório da UFBA, né, eu tive o desprivilégio de assistir mais de 500 depoimentos de mães, a maioria negras, né, que estão totalmente distantes desse diálogo, dessa discussão, da política pública. E então, sabe, quando nós somos, né, nós estamos, eu acredito que esse clima de ufanismo, esse clima de muita alegria, é algo que para nós ainda, sabe, nos causa muita dor discutir isso. Nós temos a perspectiva que até 2013, 30 mil jovens serão eliminados, né, serão mortos no Brasil, 33 mil jovens. Se nós fizermos a conta da juventude negra no Brasil, serão 22 mil. Tá? E outro detalhe, as cadeias hoje, os presídios, eles estão bem mais brancos, bem mais claros, porque o extermínio está acontecendo na rua. Eu saindo do meu trabalho, já me botaram na parede, e a pessoa que estava suspeita, que era suspeita, aparecia suspeita, eles deixaram o cara ir embora e vim para cima de mim. Eu falei assim, por que em cima de mim? Será por causa da minha cor? A princípio, o movimento negro, nós pensávamos, né, as pessoas, poxa, olha, nós estamos caminhando, a política dá certo, depois nós percebemos o extermínio. Na realidade, nós estamos tendo uma higienização da cadeia, vamos dizer. Coronel, a pergunta que eu havia feito para ele era sobre essa coragem, essa disposição das pessoas em denunciar, e ele falou que há um problema que é anterior, que é a questão da informação. Denunciar, eu denuncio para quem? Como que eu faço para denunciar? Quando essas denúncias chegam, há de fato um corpo preparado, disposto nas corregedorias a fazer esse trabalho de fazer a punição, de punir, de apurar primeiramente, é lógico, dando direito de defesa, mas de punir efetivamente? Isso é fato. Porque eu trabalhei muitos anos no estado do Pará e as pessoas que trabalhavam na corregedoria eram o tempo todo ameaçadas. Eram pessoas que viviam sob um risco absurdo e era muito forte, muito intenso isso. Essa é uma questão, Cláudia, que a gente precisa ter bastante objetividade. É preciso que as corregedorias sejam autônomas para não sofrer influências e contaminações. Especializar as corregedorias, isso já vem sendo feito. Né? Ocorre que produzir prova é muito difícil. É muito difícil. Né? E assim que as denúncias chegam, via e-mail, via qualquer outro meio, é aberto um processo administrativo disciplinar, né, que tem um prazo para solucionar e vai ter uma solução, que vai servir de base para uma denúncia e para futuramente um processo judicial com uma sanção penal, que é o que se espera. Não é? Então, essa questão do acesso à corregedoria, eu acho que isso já está massificado e já é presente. O que eu sinto é o seguinte: nós precisamos fazer com que os policiais entendam que eles são funcionários públicos, que a função deles é servir ao público e ao interesse público. Eu acho que falta patriotismo desses policiais que entram nessa, vamos dizer assim, fatos isolados, né, nas milícias, nesse tipo de coisa. Para isso, nós precisamos também ter uma outra coisa que precisa ser bastante bem clara e definida, que é a questão salarial. Porque se o policial ganha um salário muito baixo, ele não vai ter comprometimento com a causa pública. Não vai ter comprometimento com as atribuições que lhes são conferidas. Imagina você se um magistrado, Cláudia, ganha um salário incompatível. Que tipo de prestação jurisdicional ele vai dar? Se um promotor ganha um salário incompatível, se ele é mal remunerado, que tipo de fiscalização da lei ele vai fazer? A mesma coisa são os policiais. A mesma coisa são os policiais. A gente vê isso no Rio de Janeiro, por exemplo. Há um problema sério. Policiais com remuneração aquém do necessário e do justo, pela carga de trabalho que nós temos e o nível de responsabilidade, muito próximo de tentações para que ele mude o seu padrão de vida desonestamente. Então, isso tem que ter um fim. Mas agora, em Brasília, o salário é bem superior e há denúncias sérias e graves. Eu não estou criminalizando a pobreza, nem dizendo que quem ganha menos claro, lógico, está mais suscetível a isso. Aqui em Brasília, eu acho que não é o salário. Aqui em Brasília, essa vergonhice mesmo. Há que se ter um parâmetro sobre a atividade desenvolvida pelo funcionário público e o salário que ele ganha. Esse é um ponto. O outro ponto é a questão de nós fazermos com que as corregedorias sejam ágeis. Porque
Corregedoria lenta e justiça lenta, longe de ser justiça, está mais para ser injustiça. Temos aqui o doutor Zé Gomes, que pode nos dizer. A legislação brasileira é anacrônica, ela não corresponde ao fim social. Nós temos um problema de milícia do Rio que não é nem previsto no ordenamento jurídico. Como é que você pode enquadrar um ilícito que não está no ordenamento jurídico? Como é que você faz para um delegado tipificar, indiciar? Como é que faz? Então a gente precisa rever isso. E aqui, o Congresso Nacional é que tem essa responsabilidade de legislar, como o deputado delegado Protógenes falou, tem que se adequar a legislação ao interesse da sociedade, para que tenha uma resposta. Antes de passar para o deputado, só uma pergunta. O senhor falou assim, olha, o policial militar ele tem que se conscientizar de que ele é um funcionário público. Se ele não sabe disso, não se conscientiza disso, ele acha que ele é o que hoje? Cláudia, veja bem, ele acha que ele é um funcionário público, mas que só tem direitos. Eu estou dizendo o policial que desvia. Sim. Estou dizendo o policial que desvia. Ele acha que só tem direitos, que ele não tem deveres, que ele não tem responsabilidade nem atribuições. Bom, então não é nem o cidadão, porque o cidadão ele tem direitos e tem deveres. Como o deputado falou, são bandidos travestidos de policiais, não são policiais bandidos. É o contrário. A gente tem que ver sob outra ótica. E ter agilidade para extirpá-los, porque senão gera uma sensação de insegurança e de impunidade. Agora, para ter agilidade, a gente precisa ter legislação própria e compatível com os desvios para a gente poder solucionar. Deputado, o senhor já teve condição de fazer algum tipo de levantamento, enfim, para saber o seguinte, pelo menos tramitando na Câmara dos Deputados, há alguns projetos que conseguem, de alguma forma, atender a essas necessidades de adequação, enfim, da legislação? Não é possível saber. Porque projeto tem muito aqui. Quando é que cheguei no Congresso, eu já cheguei com a demanda social muito grande, em razão dos caminhos que nós percorremos aí ao longo desse período em que eu fui afastado de uma forma injusta da Polícia Federal, da atividade policial. A população me acolheu e me formulou várias propostas. Essas propostas eu traduzi num plano nacional de combate à corrupção. E logo nos primeiros dias do mandato eu apresentei uma proposta elevando os crimes de corrupção do Código Penal brasileiro ao patamar de pena de 12 a 30 anos que é aplicado nos crimes contra a vida, do criminoso comum. Porque eu entendo que é da corrupção que nasce o menor abandonado, o tráfico de drogas, é da corrupção que nasce até a corrupção política. Então, precisamos corrigir, precisamos dar um impacto nesta população que há muito tempo está desassistida e muito tempo observando as coisas acontecerem sem nenhuma solução que o Estado apresente de uma forma que vá dar um resultado positivo. Uma forma eficaz. Então, nós apresentamos até para causar um próprio temor a esses criminosos, não só do colarinho branco, mas também a esses criminosos que tentam ameaçar o próprio Estado brasileiro. Apresentamos também... Só fazer uma consideração? Sim. Vossa Excelência acha que o simples recrudescimento da pena seria a solução? Sim. Porque nós temos experiências aí, por exemplo, com a lei de crimes hediondos, que a criminalidade violenta, ao invés de diminuir, ela aumentou. Então já está mais do que provado que não vamos dizer assim, a quantidade da pena que por si só diminui a criminalidade. Então não seria procurar talvez outros meios, talvez melhorar a celeridade da justiça, porque, como o coronel falou, você precisa ter agilidade, não só na apuração dos fatos, dos crimes, como na punição. Sim, eu ia complementar com essa sua abordagem, que essa alteração do Código Penal também eu apresentei uma alteração no próprio Código de Processo e nos crimes que tratam dos crimes de responsabilidade, de improbidade administrativa, dando uma preferência de tramitação visando a impunidade. É o fórum privilegiado. Visando a impunidade. Então nós temos que atacar, ter uma pena que ela retribua aquele prejuízo que ele causou à sociedade, porque qual a diferença de um prefeito, do administrador público, do agente político, que desvia dinheiro de merenda escolar, dinheiro que criança vai se alimentar, vai para a criança pobre, ela vai para a escola para comer antes de estudar. Sim. E esse indivíduo, esse bandido que desvia o dinheiro público de uma escola pública, qual a diferença dele para um homicida
Ele criminoso mata muito comum. mais gente, Ele mata muito mais. Ele teria que ter até um reconhecimento maior. Genocida, um verdadeiro genocida. Qual a diferença desse administrador ou agente público que desvia dinheiro de remédio público, de hospital público de criança, de maternidade infantil, que causa mortalidade infantil? Então, nós temos que ter essa responsabilidade, o Estado tem que dar essa resposta. A sociedade quer esse tipo de resposta. Por quê? A resposta que o Estado está tendo hoje para a sociedade está nas estatísticas das cadeias públicas e das penitenciárias, que estão abarrotadas de vítima desse sistema corrupto implantado no Brasil. E que a presidente Dilma, de uma forma sábia e de uma forma responsável, apresentou logo como proposta de início do seu governo, urgente, no seu pronunciamento encaminhado ao Congresso Nacional, o combate à corrupção e o crack. O narcotráfico, em especial o consumo de crack, a prevenção e o consumo de crack. Até como porque ninguém tem a ilusão, né, deputado, de que vai sair dessas cadeias, dessas prisões, alguém de fato minimamente recuperado, melhorado, minimamente pronto para qualquer coisa que não seja pior. É uma verdadeira escola do crime. Todos nós sabemos disso e não fazemos nada. Há uma omissão. Então, essa omissão nós vamos tentar corrigir. Eu estou tentando corrigir, né, alinhado a esse projeto, a esse programa, essa conclamação da presidente Dilma, que eu apresentei, além dessas alterações do crime de corrupção, elevando de 12 a 30 a pena, também criando uma comissão especial parlamentar de inquérito para investigar as políticas públicas de prevenção do consumo de crack. E também uma comissão especial dentro da Comissão de Segurança Pública para estabelecer princípios e premissas, instrumentos para regulamentar a atividade policial. Uma lei que regulamente a atividade policial. Então temos que atender. Muito importante. Temos que atender essas duas demandas sociais prementes para que nós tenhamos uma maior segurança. Porque dentro dessas comunidades não se produz crack, não se produz arma, não se produz qualquer tipo de equipamento que vá a propor qualquer tipo de enfrentamento com as forças de segurança pública. Então, se lá chegam, tem antes um crime maior, que é a corrupção. Rapidamente, para nós concluirmos, por favor, Corana. Eu gostaria de, pegando a linha de raciocínio do nobre deputado, nós precisamos fugir dessas soluções muito ortodoxas e herméticas. No Rio de Janeiro, está sendo apresentado pelo Executivo uma mensagem para criar a delação premiada no âmbito administrativo. Ou seja, nós precisamos entender que o crime organizado, dentro do Estado, ele se enraiza e tem métodos que são difíceis da gente combater e apurar. Então a gente precisa sair disso e criar novos mecanismos, dando alguma benesse para quem resolve denunciar, entendeu? A gente precisa mudar um pouco o foco, porque se a gente ficar preso nessa legislação anacrônica, nós não vamos avançar. Só a corregedoria, no Rio de Janeiro nós excluímos de 2007 até 2010, só em corrupção e concussão, extorsão e concussão, 200 policiais. Vai solucionar? Vão ser mais 200, e vai continuar o problema. Nós precisamos ter resposta eficaz que não cause sensação de impunidade para a população. Demora 5, 6, 10 anos para excluir um funcionário público. Isso deputado, impunidade. Eu gostaria de colocar uma coisa, que é o seguinte, nas periferias, nas comunidades hoje, nós temos a percepção que um novo modelo de segurança pública ela tem que incluir o ensino, ele tem que incluir a cultura, ele tem que incluir o protagonismo da comunidade. Né? Dentro disso nós estamos escrevendo livros, nós estamos fazendo rap, nós estamos percebendo que nós somos os elementos da mudança. Nossa, como a gente descobriu que, por exemplo, o Zumbi, né, é nosso herói. Mas nos contaram que Duque de Caxias era o nosso herói. E a gente sabe que, quando a gente percebe, porque tem as duas ações, né, a gente percebe que essas pessoas eram chamadas em momentos em que ninguém resolvia. Né? E se não houver um diálogo da polícia com a periferia, com as comunidades, com os meios de comunicação, porque o que tem de jornal de 50 centavos, né, vendendo sangue, isso não é discutido. Nós temos hoje a sociedade organizada contra o crack, que foi criada na cidade de Ceilândia, com várias entidades reunidas. Os moleques hoje estão saindo dos bueiros, dormindo nos bueiros. Né? Quer dizer, os carros estão passando, daqui a pouco abre um bueiro. E o interessante é que um parceiro falou para a gente lá no dia do debate, ele falou, Gog, antes nós éramos viciados, a periferia era viciada. Hoje, no caso do crack, é um caso da sociedade, Virou uma pandemia, né? E o que acontece? Porque saúde pública. Porque questão de saúde pública. Deixou de atingir apenas a periferia. Olha o detalhe. Eu tenho até um fato até que você complementar. Tem um caso concreto nessas nossas andanças agora.
eu visitei várias comunidades. Imagine eu, agente da lei, agente público, representante no órgão de segurança pública federal, a entrar em qualquer comunidade, né, dos estados onde se dizem localidades de alto risco, né, para qualquer agente de segurança pública, a ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, desarmado e sem nenhum acompanhamento de nenhum aparato estatal de força de segurança pública. Por quê? Porque há uma compreensão dessa comunidade, dessas pessoas que vivem nessas comunidades, do trabalho que foi desenvolvido. Ou seja, eu nunca prendi pobre, eu nunca prendi nenhum desempregado, nunca prendi nenhum desassistido. Eu prendi quem foi os causadores dessas vítimas desse sistema implantado no Brasil. Isso eu fiz. Isso. Durante 12 anos dentro da Polícia Federal. E houve um reconhecimento. Houve esse reconhecimento. E na comunidade aglomerado da Serra, surgiu um fenômeno muito interessante, que eu chamei os garotos. Os garotos envolvidos com tráfico de entorpecentes, os garotos viciados, né, alguns adultos também. Fiz uma pequena reunião e uma pequena conversa. E dessa conversa surgiu o seguinte fenômeno. Eu falei, olha, eu falei na rádio Favela, olha, esse crack está destruindo a infância e juventude do nosso país. A gente tive essa coragem de falar e eles me ouviram, a comunidade toda me ouviu, saí de lá abraçado, reconhecido, e eles depois me confidenciaram em uma outra ocasião. Falaram assim, tio, o negócio é o seguinte, olha, o senhor falou que aqui a gente não produz isso não, a gente não produz não. Quem traz isso aqui são os agentes da lei para nós, de 50 a 100 quilos por semana. São os agentes da lei que traz isso aqui na comunidade. Agora nós estamos com um problema. É que essa droga, como o senhor falou, lá no asfalto ninguém quer comprar. Nós é que estamos comprando e estamos consumindo. E nós estamos trocando por eletrodoméstico e até mesmo roupas e objetos pessoais. O dono do movimento não aguenta mais o volume de objetos que ele tem trocado. Ele já não quer mais. Olha o problema social de desassistência total do Estado de uma situação que essa droga, o crack, ela é a droga do pobre, ela é a droga da infância, ela é a droga da juventude mais pobre desse país. Estão destruindo a infância e a juventude do nosso país. Mas gera renda. Para que tem que destruir? Porque o Brasil é rico, o Brasil tem uma potencialidade muito grande perante os desafios internacionais, e quem vai proteger esse Brasil do amanhã são essa juventude e esses jovens. De uma infância que não vai chegar à adolescência e de adolescentes que não vão virar adultos. Né? Para nós encerrarmos, doutor José Gomes, suas considerações finais. Eu só gostaria de finalizar dizendo que o deputado acabou de dizer mostra exatamente o problema da corrupção na polícia, que talvez seja o mal da corporação. Então, para que se resolva, obviamente precisa de medidas e mais medidas, o problema não é tão singelo, sim, mas para que se encontre uma resposta rápida, no nosso entendimento, é exatamente isso que nós dissemos, ou seja, é preciso que se faça uma apuração, vamos dizer assim, célere em todas as polícias, uma apuração séria, que se puna efetivamente, que se extirpe da corporação os maus policiais, que a polícia possa se aproximar da coletividade, da comunidade, e isto é uma questão de tempo, é cultura, né? Decorre dos atos da polícia, e também, no aspecto criminal, que se agilize as punições. Porque muito mais eficiente do que uma pena grave é a certeza da punição, é a certeza de que a pessoa vai cumprir aquilo em um tempo pequeno. Tá certo? Então são essas as considerações finais que eu gostaria de fazer. Senhores, muito obrigado. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Daríamos para fazer um programa de 1h30, se fosse possível. Muito obrigada pela participação de vocês e assim nós encerramos mais esse Participação Popular. Você ainda pode continuar participando com opiniões, sugestões, críticas e ideias de novos temas a serem debatidos aqui no nosso programa. Anote o nosso telefone, nosso e-mail, blog, Twitter, fórum de debates que estão aparecendo na nossa tela. A gente se vê no próximo programa. Até lá.